Em pleno verão, as pessoas costumam se preocupar mais com o físico e com a saúde. A estação mais quente do ano ainda afeta algumas funções do nosso corpo, que perde muita água devido à desidratação por conta das altas temperaturas. A água, inclusive, é fundamental para manter o corpo ativo, além de ajudar no funcionamento de alguns órgãos e na regulação da temperatura corporal. Por isso, nós conversamos agora com o nutricionista Kenny Torres, que vai nos explicar mais sobre como podemos cuidar da hidratação neste período. Seja bem-vindo, Kenny. É um prazer te receber aqui no CBN Maceió. Olá, tudo bem? O prazer é todo meu mais uma vez participar desse programa e levar informações aí para o pessoal que está acompanhando. Kenny, explica para os nossos ouvintes qual é, de fato, a importância da água na nossa alimentação. A hidratação, ela é a base, assim, para a saúde. Para que você tenha uma boa imunidade, para que você tenha uma boa capacidade de estar com disposição, energia, né? Então, a água, ela não tem substituição, né? Então, a gente muitas vezes acha que chá, café, algo do tipo assim, vai ser substituído por água. Então, a água não tem substituto. A água é água, a base da hidratação é água mesmo. Ótimo você falar isso, que era justamente o que eu ia perguntar. Os sucos e os chás, eles são os grandes aliados durante o verão, justamente para refrescar o nosso corpo, né? Mas o consumo deles implica que a gente pode beber menos água ou não? Eles são coisa à parte e a água tem que ser aquela quantidade certinha que a gente já está acostumado a tomar. Isso. Por exemplo, o chá, ele pode aumentar a desidratação, né? O café também. Então, se você tem um consumo alto desses outros líquidos, eles podem aumentar a desidratação. Então, ou seja, você precisa de mais água para consumir. A atividade física necessita, por causa do excesso da diurese, né, do excesso de suor, você precisa ter um consumo maior de água. Então, para fazer uma conta básica, que facilita muito os meus pacientes no consultório, é você pegar o seu peso e multiplicar por 30. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos e a gente pegar esse peso dele e multiplicar por 30, a gente vai achar a necessidade de hidratação de água por dia, que seria mais ou menos 2,1 litros, 2 litros por dia, uma pessoa de 70 quilos. E, Kenny, no verão, é preciso aumentar a quantidade de água que a gente toma? Nós podemos afirmar que no verão é mais propenso o corpo perder água e por isso a gente precisa tomar mais água? Sim, é interessante isso, porque realmente no verão a gente tem uma disponibilidade maior de suar, né, de desidratar, né? Então a gente vai mais vezes ao banheiro e, consequentemente, a atividade física também acaba aumentando o gasto energético e necessariamente a gente precisa sim ter um cuidado maior, né? Então esse período necessita um cuidado maior. E aí os sucos, sim, pode ser uma boa opção. A própria água de coco também pode ser uma excelente opção de hidratação para que a gente complemente, né, essa necessidade do dia. E, Kenny, quais são os alimentos que a gente pode incluir no consumo, que ajuda com a hidratação do corpo? Ah, maravilha. A água de coco, eu acabei de falar, né, é fundamental, assim, ela tem um composto muito bacana, não só de apenas de carboidrato, mas de eletrólitos, sódio, potássio, enfim, a própria água também. Então, a água de coco eu acho um alimento excelente para a nossa região, fácil acesso, né? As frutas, de uma forma geral, que tem bastante água, então eu chamo muita atenção do abacaxi, do melão, da melancia. Esses alimentos ricos em águas, eles são uma ótima fonte, né, de hidratação. E é possível também você fazer bebidas que elas, na geladeira, por exemplo, um chá gelado, também pode ter uma opção bem bacana, uma opção bem saudável. E nesse tempo de verão, a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que vão ingerir mais uma cervejinha, né? A bebida alcoólica. Como é que a gente pode fazer para driblar a perda de água neste momento que a gente está ali tomando a cervejinha na praia, essas coisas? E além disso, aumenta inchaço, retenção, né? O álcool, ele tem essa afinidade aí com água e acaba aumentando essa sensação aí de desconforto, né? Então, o ideal é diminuir o excesso no dia seguinte, né? Então, óbvio, se teve muito consumo de bebida alcoólica, no próximo dia dá uma aliviada
total assim do consumo e colocar mais essas opções que eu acabei de falar. Então, sucos de frutas naturais, água de coco, um próprio chazinho digestivo e a própria água, tá? A hidratação para uma possível ressaca, ela é fundamental. Porque aí vai fazer você eliminar mais essas toxinas que o álcool acaba afetando a nossa saúde, né? Isso mesmo. E o sal, Kenny? A gente sabe que o sal retém líquido, pode causar inchaço. A gente pode considerar o sal como o grande vilão da hidratação. E no verão a gente deve reduzir ainda mais o consumo do sal? No verão, a alimentação, o mais bacana é a gente entender que deve ser o mais saudável possível, né? Então, alimentos leves, investir mais em legumes, vegetais, isso é fundamental, que também possuem uma boa quantidade de água, esses alimentos. Mas com relação ao sal, ele não seria um vilão, assim, como as pessoas colocam como o vilão, não seria porque o sódio presente nos alimentos, né, as pessoas confundem muito o sódio e ele é essencial para a contração muscular, para várias outras funções do nosso corpo. Então, a quantidade em exagero, por exemplo, alimentos industrializados, ultraprocessados, esses alimentos realmente devem ser evitados porque a concentração do sal realmente é muito maior. E deve-se evitar, por exemplo, quando você for fazer uma refeição, não acrescentar mais sal na sua preparação já pronta, né? Que eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Então, o cuidado maior deve ser mesmo com o excesso. Mas o consumo, ele pode ser, sim, dentro do ideal, que não vai causar problemas nenhum. Junto com a hidratação, não vai ter risco para a saúde, não. Existe algum cronogramazinho que as pessoas podem seguir para conseguir bater a meta do dia de água tomada? Existe, eu indico sempre alguns aplicativos de celular, né? A meta, como a maioria das pessoas tem essa média que eu falei, né? Precisam de 2 litros e pouco de água. Então, se você fazer uma média aí de 10 copos de 200 ml, você consegue bater tranquilamente essa meta. Geralmente, uma atividade física, você tem a necessidade de pré e pós-treino, umas 500 a 800 ml de água. Então, imagine, já em um dia, você praticando atividade física, tem que ter em torno de uns 3 litros de água de ingestão por dia. Essa é uma média muito boa para se manter. Aí você mantém o corpo com mais disposição, com mais energia, a imunidade em dia, a manutenção da massa magra. E, claro, para quem está buscando emagrecimento, a água também é muito importante. Para quem está fazendo exercício físico, tem algum horário que seja melhor, que a gente perca menos água no corpo, ou é mito? Isso é mito, porque depende muito da sua intensidade, né? Claro, ambientes fechados, com a temperatura mais alta, acredito que a sudorese vai aumentar. Em ambientes mais abertos, ao ar livre, talvez você, por ter uma respiração mais tranquila e com mais ar natural, talvez você transpire menos. Então vai depender muito do seu ambiente, né? Isso faz uma diferença muito grande. E claro, quem já tem condicionamento físico, o suor, ele fica secundário. Tem pessoas que treinam muito forte e suam menos. Tem pessoas que treinam muito forte e suam muito mais. Isso vai depender muito de cada condicionamento do indivíduo, mas a hidratação, independente do suor, ela tem que existir. Já foram dadas aí muitas dicas, mas por fim, Kenny, quais outras dicas você pode dar para os nossos ouvintes driblar a perda de água nesta época tão quente? Ah, maravilha. Então, começar o dia com um copo de água já é um bom pontapé inicial aí, né? Então, aí você já prepara o teu organismo para receber os próximos alimentos. Evitar excesso de água durante as refeições é importante e manter a hidratação durante o dia, né? Espaçar essa quantidade aí é importante para não ter uma hiperidratação, né? Isso já não seria tão saudável. Então, manter o corpo hidratado é você realmente dividir aí e durante o dia você ter essa lembrança de se hidratar pré e pós-treino, colocar alimentos que são ricos em água, como as frutas que eu falei, né, abacaxi, melão, melancia, fazer um suco de frutas também é uma boa opção, e claro, a água de coco na nossa cidade se torna muito mais eficiente, prática, barata inclusive, e vale a pena incluir no nosso dia a dia. É isso então, nós conversamos agora com o nutricionista Kenny Torres aqui no CBN Maceió.